Existe algo que ninguém te disse quando aquela pessoa saiu da sua vida. Ninguém te explicou por que doeu tanto se parecia ser a coisa certa. Ninguém te ensinou que por trás daquela perda, daquela que você sentiu como uma traição do destino, havia uma força invisível trabalhando com uma precisão que nenhum olho humano consegue enxergar no momento em que acontece. O Talmud, esse oceano de sabedoria acumulada pelos rabinos mais brilhantes da história, traz uma frase que circula há séculos nas casas de estudo judaicas, nas sinagogas de Jerusalém, nas comunidades de São Paulo, de Buenos Aires, de Lisboa. Ela diz assim: tudo o que o céu faz, faz para o bem. Não diz que faz para que você se sinta bem. Não diz que faz para que você entenda na hora. Diz que faz para o bem, o seu bem, aquele que você, de onde está agora, ainda não consegue ver. Hoje quero falar com você sobre algo que você provavelmente já viveu na pele, e é sobre aquelas pessoas das quais você foi afastado ou das quais você precisou se afastar, e que naquele momento sentiram como se o chão tivesse afundado sob os seus pés. Relacionamentos que terminaram e te deixaram com perguntas sem resposta. Vínculos que se romperam e que levaram meses, às vezes anos, para você entender por que precisavam terminar. Pessoas que você amou com sinceridade, mas que em algum lugar profundo da sua alma, você sabia que não te levavam para onde você precisava ir. Quero falar com a profundidade e a honestidade que você merece. Não com palavras vazias de consolo, não com promessas baratas de que tudo vai ficar bem. Quero falar com a sabedoria de uma tradição que há mais de 3.000 anos acompanha seres humanos exatamente como você. Pessoas que sofreram perdas incompreensíveis, que foram separadas de quem amavam, que ficaram sozinhas em noites que pareciam não ter fim, e que depois, com o tempo e com os olhos da alma abertos, puderam ver o que o céu estava construindo em silêncio durante todo aquele período. Deixa eu te dizer algo antes de continuar. Se há um nome que vem à sua mente agora, se há um rosto que aparece quando você escuta essas palavras, não é coincidência. Você chegou até aqui porque algo dentro de você precisa entender, precisa organizar a dor, precisa encontrar sentido no que pareceu não ter nenhum. E essa busca que você está sentindo já é, por si mesma, nenhum sinal de que você está pronto para ver o que antes não conseguia. Vamos caminhar juntos por esse caminho. Vamos explorar os sinais que a sabedoria judaica reconhece quando o céu afasta alguém da sua vida. Vamos descobrir a linguagem oculta com a qual o divino fala com você, não através de aparições ou milagres espetaculares, mas através dessas pequenas perturbações internas, dessas perdas de paz, dessas vozes das pessoas que te amam, e dessas portas que se fecham mesmo quando você empurra com todas as suas forças. E ao final, vou te dar ferramentas concretas, práticas enraizadas em séculos de sabedoria hebraica, para que você possa soltar o que não é seu e se abrir para o que realmente é. Isso não é uma conversa para pessoas de uma única fé. A sabedoria judaica não é propriedade exclusiva de ninguém. É um legado da humanidade. Os maiores pensadores, médicos, filósofos e líderes espirituais do mundo ocidental beberam dessas fontes muitas vezes sem saber. Se você é crente, se é agnóstico, se é simplesmente alguém que está buscando respostas num mundo que às vezes parece não tê-las, essa mensagem é para você. Então respira. Coloca uma mão sobre o coração por um momento. O que você sente ali não é apenas um órgão que bombeia sangue. Segundo a tradição judaica,
O coração é o assento do entendimento e o lugar onde a voz do céu se torna mais audível quando finalmente decidimos calar o barulho exterior e ouvir. Estamos começando. O princípio que muda tudo, Hashgasha Pratit. No coração do ensinamento judaico existe um princípio que os rabinos chamam de Hashgasha Pratit, que poderia ser traduzido como providência particular ou supervisão divina dos detalhes. Não é um conceito abstrato nem filosófico. É uma realidade muito concreta que se expressa nas dobras da sua vida cotidiana. Isso significa que nada do que acontece com você, absolutamente nada, ocorre sem uma razão. Nem o encontro mais aparentemente casual, nem a despedida mais aparentemente injusta. Pense assim. Há uma história famosa do Rabino Zusha de Anipoli, um dos grandes mestres racídicos do século XVII. Zusha passou a maior parte de sua vida em condições de extrema pobreza. Seus discípulos, vendo a sua bondade e sabedoria, não conseguiam entender como alguém tão próximo de Deus podia viver com tanto sofrimento. Um dia perguntaram a ele: Rabino Zusha, como pode ser que o Senhor, que tanto ama a Deus e é tão próximo dele, viva em tanta dificuldade? E Zusha respondeu com um sorriso: Dificuldade? Eu nunca experimentei dificuldade. O que experimento cada dia é a vontade de Deus. E a vontade de Deus só pode ser boa. Agora preciso que você entenda algo crucial antes de continuar. Os mestres judaicos não ensinavam que o sofrimento é bom em si mesmo. Não pregavam masoquismo espiritual. O que ensinavam era algo infinitamente mais sofisticado, que a dor que experimentamos quando algo que amamos nos é tirado é frequentemente o sinal de que estamos sendo redirecionados, e que o ser que nos redireciona conhece o mapa completo da nossa vida, enquanto nós só conseguimos ver o trecho de caminho iluminado pela luz que carregamos. Você se lembra daquelas noites que passou sem dormir, pensando naquela pessoa? Aquela angústia constante, aquela sensação de que algo não se encaixava, e embora você não conseguisse nomear exatamente o que, aquela forma como você acordava com o estômago contraído, esperando um golpe que não sabia de onde viria? A sabedoria judaica reconhece isso. Ela dá nome a isso. E o que vou te dizer agora pode mudar a forma como você vê tudo o que viveu. O primeiro sinal: o desaparecimento da Menushá. O primeiro sinal que o céu envia quando está afastando alguém da sua vida é o desaparecimento da Menushá, a paz interior. Em hebraico, Menushá não significa simplesmente ausência de barulho ou de conflito. Significa uma quietude que vai muito mais fundo do que as circunstâncias externas. É a sensação de que a alma está onde deveria estar. É a serenidade que não depende de as coisas estarem bem lá fora, mas de algo no mais profundo de você saber que está no caminho certo. O rei Davi, no Salmo 23, usa a imagem de águas tranquilas para descrever esse estado. Não diz águas paradas, não diz águas sem corrente, diz águas tranquilas, mei menushô. Há movimento, há vida, há progresso, mas há uma quietude fundamental que sustenta tudo. Isso é o que se perde primeiro quando um relacionamento não é o certo para você. Não são as brigas, não são os problemas evidentes. A primeira coisa que vai embora é essa paz de fundo. E aqui vem algo que quero que você ouça com muita atenção, porque é um dos erros mais comuns que vejo se repetir nas histórias de pessoas de todo o Brasil, de Portugal ou de qualquer lugar onde as pessoas amam e sofrem. Muita gente confunde a euforia com a menushá. Confunde a intensidade emocional com a paz da alma. E essa confusão
as mantém presas em relacionamentos que as consomem por anos. A euforia sobe e desce como o mar numa tempestade. Te faz sentir vivo de um jeito que parece indispensável. Quando você está em cima, sente que poderia tocar o céu. Quando está embaixo, sente que está se afogando. E o problema é que esse ciclo se torna viciante. O cérebro aprende a precisar dessa montanha-russa. E quando alguém te propõe um relacionamento de águas tranquilas, de estabilidade real, de paz genuína, parece entediante. Parece que falta alguma coisa, que não tem faísca. Os mestres judaicos tinham um nome para isso. Chamavam de a armadilha do Yetzer, o impulso em direção ao que nos faz mal, disfarçado de desejo. O Talmud ensina que o Yetzer Hará, o impulso que nos inclina ao mal, não se apresenta a nós com cara de monstro. E se apresenta como algo razoável, atraente, até como algo que faz sentido. Por isso é tão eficaz. Por isso tão poucas pessoas conseguem resistir a ele sem a ferramenta da sabedoria. Conheço a história de uma mulher. Vamos chamá-la de Camila, de São Paulo. Camila era uma mulher brilhante, profissional bem-sucedida, mãe amorosa de 2 filhos. Havia 5 anos que estava num relacionamento com um homem que ela descrevia como apaixonante. Quando ela me contou, disse: quando a gente estava bem, era a melhor coisa do mundo. Mas a gente estava sempre prestes a explodir. Eu nunca dormia tranquila. Sempre havia alguma coisa. Um olhar mal interpretado. Um silêncio longo demais. Uma mensagem que demorou a chegar. Camila passava esses 5 anos dizendo para si mesma que o amor intenso era assim. Que o amor de verdade tinha que doer um pouco para ser real. Um dia sua filha mais velha, de 12 anos, disse algo que a sacudiu até os ossos. A menina disse: mãe, quando você está com ele, eu não sei como você vai estar. Às vezes você ri e às vezes chora. Mas quando ele não está, você está tranquila. Eu gosto mais quando ele não está. Uma menina de 12 anos viu o que Camila demorou 5 anos para ver. A Menuchá não estava. A paz havia desaparecido. E o céu estava dizendo isso através dos olhos da sua filha. Pergunte-se isso agora mesmo, com honestidade total, sem defesa, sem justificativas. Você dorme bem desde que essa pessoa entrou na sua vida? E você acorda com esperança ou com medo? Sua mente está tranquila ou constantemente analisando, calculando, antecipando? Seu corpo está relaxado ou carregando uma tensão que você já nem percebe mais porque normalizou? Essas respostas são dados, são informação. E na sabedoria judaica, o sinal do corpo e da emoção profunda não se ignora, se estuda. O rabino Nachman de Breslov, um dos mestres espirituais mais amados da tradição racídica, ensinava que a alma sempre sabe a verdade antes da mente. Que há uma voz muito pequena, quase imperceptível, que fala por dentro e diz constantemente o que é real. O problema, dizia o rabino Nachman, não é que a voz seja fraca demais. O problema é que o barulho que nós mesmos geramos, o barulho do medo, do desejo, da necessidade de aprovação, esse barulho é tão alto que cobre a voz. O trabalho espiritual não é inventar a voz, é silenciar o barulho para que a voz que sempre esteve ali possa ser ouvida. Você se atreveria a fazer isso? A desligar o barulho por um momento e ouvir o que a sua alma já sabe? O segundo sinal. Quando a relação pede que você se traia. O segundo sinal que o céu envia, quando afasta alguém da sua vida, é mais sutil e mais doloroso que o primeiro. É o momento em que esse relacionamento começa a exigir que você se traia para poder se manter. Que você renuncie ao que é, ao que valoriza,
ao que construiu ao longo de toda uma vida para que a outra pessoa fique. Na tradição judaica, existe o conceito de Tselem Elohim, que a Torá introduz no primeiro capítulo do Gênesis, quando diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do divino. Os rabinos meditaram durante gerações sobre o que exatamente significa essa imagem. O Criador tem mãos, olhos, corpo, não em sentido físico. O que os mestres ensinaram é que o que compartilhamos com o divino é a capacidade de criar, de escolher e de agir com propósito e de manter uma integridade interior que nos faz sermos reconhecivelmente nós mesmos. Esse Tselem Elohim em você é a coisa mais preciosa que você possui. E quando um relacionamento te pede que você o sacrifique, está te pedindo que destrua a parte mais sagrada do que você é. Escuta como isso se manifesta na vida real, porque quero que você reconheça se está vivendo isso. E talvez você tenha começado a se afastar dos seus amigos de sempre, porque aquela pessoa não gostava deles. Talvez você tenha parado de falar dos seus sonhos e planos, porque aprendeu que fazer isso gerava tensão. Talvez você tenha começado a minimizar suas conquistas para não ofuscar o outro. Talvez você tenha começado a duvidar do seu próprio julgamento, porque aquela pessoa tinha a habilidade de te fazer sentir que você estava sempre errado. Talvez você tenha parado de fazer as coisas que te davam alegria porque não havia mais espaço para elas. Talvez simplesmente, sem perceber, você tenha ido encolhendo. Esse processo tem um nome na psicologia moderna. Chama-se erosão da identidade. Mas os mestres judaicos o conheciam milhares de anos antes de existir a psicologia moderna, e o descreviam de uma forma que fica gravada na memória. Diziam que quando alguém perde seu Tselem Elohim por causa de um relacionamento, e não perde apenas a outra pessoa se esse relacionamento terminar, perde a si mesmo. E recuperar isso é um trabalho muito mais longo e doloroso do que se recuperar de uma simples ruptura. O livro dos Provérbios diz algo que à primeira vista parece simples, mas que tem camadas de profundidade. Guarda o teu coração mais do que qualquer outra coisa que guardes, porque dele brotam as fontes da vida. Não diz, guarda o teu dinheiro. Não diz, guarda a tua reputação. Diz, guarda o teu coração. E a tua identidade mais profunda, o lugar onde o Tselem Elohim habita, porque de lá brota todo o resto. Conheço a história de um jovem. Vamos chamá-lo de Rafael, do Rio de Janeiro. Rafael era músico, compositor, tinha um dom genuíno para criar. Seu relacionamento foi levando-o de forma gradual e imperceptível a abandonar a música. No começo, eram pequenas coisas. Hoje você não pode ir ensaiar. Temos planos. Depois, você realmente acha que vai conseguir viver disso? Seja mais realista. Depois, não gosto das pessoas com quem você anda quando toca. Rafael parou de tocar. Arranjou um emprego de escritório que não lhe dizia nada. Passou 3 anos dizendo para si mesmo que estava sendo maduro, responsável. Um dia, depois que o relacionamento terminou, sentou-se ao piano. Colocou os dedos nas teclas e começou a chorar sem parar. Não pela relação, mas pelos 3 anos em que não havia tocado. Pela parte de si mesmo que havia deixado morrer. E o que o céu tentou dizer a Rafael durante esses 3 anos, através daquele desconforto que crescia cada vez que ele pensava na música, era isso. O que estou afastando de você não é do seu talento, não é do seu propósito, não é da pessoa que eu criei quando te desenhei. Esse relacionamento estava te afastando de você mesmo. E quando algo te afasta de você mesmo,
te afasta do divino, porque o divino habita nessa parte mais profunda de quem você é. Você consegue pensar em algo que parou de ser desde que esse relacionamento existe? Não algo que você mudou voluntariamente como parte de crescer, mas algo que você abandonou porque o custo de mantê-lo dentro desse relacionamento era alto demais. Se você consegue nomear isso, já está lendo um dos sinais mais importantes que o céu te envia. O terceiro sinal: as vozes de quem te ama. O terceiro sinal é um dos mais difíceis de aceitar, e especialmente para pessoas que têm muito orgulho ou que aprenderam que pedir ajuda é sinal de fraqueza. O sinal é este: quando as pessoas que mais te conhecem e mais te amam expressam repetidamente e com preocupação genuína que algo não está bem. A sabedoria judaica tem um princípio fundamental que guia toda a tradição rabínica. Chama-se Da'at, conhecimento, mas não no sentido de informação acumulada. Da'at é o conhecimento que vem da relação, do contato profundo e do conhecimento que se ganha através de anos de vida compartilhada. Quando a sua mãe, que te carregou, que te cuidou, que passou noites em claro por você, quando essa pessoa te diz, com os olhos cheios de preocupação, que algo naquele relacionamento não a deixa em paz, isso é Da'at falando. Isso não é interferência. Isso não é ciúme. Isso é o amor mais puro que existe. O amor de quem te conhece desde antes de você se conhecer, te dizendo o que está vendo. O livro dos Provérbios diz: na multidão de conselheiros está a vitória. Não diz em um. Não diz no que te convém mais. Diz na multidão. Quando são muitas vozes, de ângulos distintos da sua vida, todas apontando para a mesma direção, isso não é coincidência. Isso é um padrão. E os padrões na tradição judaica são mensagens. Há um conceito fascinante na literatura rabínica chamado Eidim, testemunhas. Para que um testemunho fosse válido no sistema jurídico judaico antigo, eram necessárias pelo menos 2 testemunhas. Não se confiava no testemunho de uma única pessoa porque a percepção individual é suscetível ao erro. Mas 2 testemunhas, 2 pessoas que de lugares distintos viram a mesma coisa, isso criava uma verdade que o tribunal podia sustentar. Quando 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas que te amam e que te conhecem de ângulos distintos da sua vida, te dizem a mesma coisa sobre aquele relacionamento, você tem mais do que suficiente. E tem uma verdade que merece ser levada a sério. Agora bem, e isso é importante porque quero ser justo, nem toda oposição familiar ou social a um relacionamento vem da sabedoria. Há famílias que se opõem por razões erradas, por preconceitos, por controle, por interesses que não têm nada a ver com o seu bem-estar. O discernimento é necessário. Não estou te dizendo que obedeças cegamente a qualquer voz que te diga o que fazer. O que estou dizendo é que quando múltiplas pessoas que demonstraram seu amor por você ao longo do tempo, que estiveram com você nos momentos difíceis, que não têm nada a ganhar, te dizendo o que você não quer ouvir, quando todas essas pessoas expressam as mesmas preocupações, o ato mais sábio é ao menos parar e ouvir. Conheço a história de um homem de Porto Alegre. Vamos chamá-lo de seu Rogério, já mais velho quando contou, mas com os olhos ainda cheios da lembrança do que viveu de jovem. Seu Rogério se apaixonou por uma mulher muito jovem. A família inteira estava preocupada. Seu pai disse diretamente: "Filho, essa mulher não te traz paz. Eu vejo nos seus olhos quando você volta de vê-la." Seus irmãos diziam o mesmo.
Seu melhor amigo de toda a vida disse numa noite de conversa franca: "Você já não é você, Rogério. Não reconheço mais o amigo com quem cresci." Seu Rogério ignorou todas essas vozes. Se casou. Passaram-se 15 anos de uma vida que, como ele mesmo dizia, e era uma guerra constante. 15 anos em que perdeu a saúde, parte do patrimônio e, nas suas próprias palavras, o melhor de mim mesmo. Quando o relacionamento finalmente terminou, seu Rogério passou anos reconstruindo o que havia se perdido. E em cada conversa que teve depois com jovens que estavam em situações similares, dizia sempre a mesma coisa: ouçam os que os amam. Nem sempre eles têm razão. Mas quando todos dizem a mesma coisa, ao menos se façam a pergunta. O sinal não é que haja uma única voz discordante. O sinal é o padrão, a repetição, a convergência de vozes que vem de lugares distintos em direção ao mesmo ponto. E quando esse sinal existe, a sabedoria judaica diz que ignorá-lo não é coragem nem independência. É soberba. E a soberba, o gavá, é na tradição judaica um dos maiores obstáculos para a conexão com o divino, porque fecha a porta para a sabedoria que vem de fora. O quarto sinal, quando a relação te afasta do seu propósito. O quarto sinal é, na minha opinião, o mais profundo e o mais definitivo de todos. É o sinal que não deixa dúvidas quando você é honesto consigo mesmo. É quando aquele relacionamento está te afastando da sua melhor versão, do seu propósito, do que você veio fazer neste mundo. Na Cabala, a tradição mística judaica, existe o conceito de Tikkun Olam, o reparo do mundo. Cada ser humano, segundo esse ensinamento, chega ao mundo com um propósito específico, uma missão única e irrepetível, que só aquela pessoa pode cumprir. Não há dois tikkunim idênticos, não há dois propósitos que sejam exatamente iguais. E a vida, com todas as suas circunstâncias, com todos os seus relacionamentos, com todos os encontros e despedidas, está constantemente empurrando cada pessoa em direção a esse tikkun, a essa realização do seu propósito. Quando um relacionamento te afasta desse propósito, quando te enreda e quando te distrai, quando consome a energia que você precisa para ser quem veio ser neste mundo, o céu intervém. Nem sempre de maneira suave, às vezes com uma urgência que dói, porque o tempo é limitado e o tikkun não pode esperar indefinidamente. Pense na história de Moisés. Antes de receber o seu chamado na sarça ardente, Moisés estava confortavelmente instalado na vida de pastor em Midian. Tinha esposa, tinha família, tinha rotina, tinha paz de um certo tipo. Mas havia algo que não estava resolvido, algo na sua história, na sua identidade, no seu propósito, que estava pendente. E o céu foi movendo-o através de circunstâncias que não eram agradáveis para Moisés, em direção à sarça, ao encontro com a sua missão. Se Moisés tivesse resistido, se tivesse se agarrado ao conforto de Midian, o povo que precisava ser libertado teria permanecido na escravidão. Não estou dizendo que a sua situação seja tão dramática quanto a de Moisés. A maioria das vidas humanas não é, mas o princípio é o mesmo. Há algo que você deve fazer, algo que você deve ser. E há relacionamentos que te aproximam disso e relacionamentos que te afastam disso. Os primeiros, mesmo quando são difíceis, te deixam com a sensação de que você está no caminho certo. Os segundos, mesmo quando tem momentos de beleza, te deixam com aquela sensação surda de que algo importante está ficando por fazer. Quando foi a última vez que você pensou nos seus sonhos mais profundos? Nas coisas que, quando você era mais jovem, jurou que faria?
na pessoa que um dia teve a visão de ser. Esse relacionamento te aproxima disso ou te afasta. Não te peço que julgues a outra pessoa, só te peço que seja honesto sobre a direção do movimento. O Rabino Tarfon, um dos sábios do Talmud, tem uma frase que há gerações acompanha pessoas que sentem o peso de uma missão por cumprir. E ele disse: não te cabe terminar a tarefa, mas tampouco és livre para abandoná-la. Essas palavras contêm uma sabedoria enorme para o que estamos falando. Ninguém te pede que mudes o mundo num dia. Ninguém te pede que seja perfeito a partir de amanhã. Mas te pergunto se você está se movendo em direção ao seu propósito, ou se está o abandonando. Conheço a história de uma mulher. Vamos chamá-la de Andréia, de Belo Horizonte. Andréia era médica. Mas sua verdadeira paixão desde jovem era trabalhar em zonas vulneráveis, levar saúde a comunidades sem acesso. Ficou num relacionamento durante 7 anos com um homem que não entendia essa vocação. Para ele, o sucesso se media em termos de status, de consultório particular em bairro nobre, de férias no exterior. E Andréia, que o amava, foi adiando ano após ano o trabalho que sentia que tinha que fazer. Sempre havia uma razão para esperar. O relacionamento precisava de estabilidade primeiro. E depois precisava de casa própria. Depois dos filhos que nunca vieram, porque a relação nunca teve base para sustentá-los. Quando o relacionamento finalmente terminou, aos 40 anos, Andréia se encontrou diante da pergunta mais difícil de sua vida. O que faço agora com o que me resta? Demorou 1 ano para se reorganizar. Mas aos 41 anos, foi pela primeira vez trabalhar numa comunidade no interior do Nordeste, num lugar sem asfalto, sem internet confiável, com necessidades reais e urgentes. Ela me disse: naquela primeira semana senti algo que não havia sentido em anos. Senti que era eu, que estava fazendo o que vim fazer. O relacionamento que terminou não foi um fracasso. Foi a porta que se fechou para que outra porta, a que levava ao seu ticum, pudesse se abrir. O medo como âncora e como combustível. Agora quero falar de algo que poucas pessoas abordam com honestidade quando se fala em soltar relacionamentos que não são para a gente. E quero falar do medo. Porque por trás de toda resistência a soltar o que o céu está afastando, há medo. Medo do vazio, medo da solidão, medo de não encontrar algo melhor, medo de que talvez não haja nada melhor, medo de que o erro seja seu, medo de começar de novo. A sabedoria judaica não ignora o medo, não te diz simplesmente que seja corajoso e se jogue. O que ela faz é muito mais sofisticado. Te ensina a se relacionar com o medo de outra forma. Em hebraico, a palavra para medo é ira. Mas ira tem 2 significados. Significa medo, sim, mas também significa reverência, admiração, a sensação de estar diante de algo maior do que você mesmo. Os mestres judaicos ensinavam que a diferença entre o medo que paralisa e a ira que liberta está em do que você tem medo. Se você tem medo do vazio, se tem medo da solidão, esse medo vai te paralisar e te acorrentar ao que quer que você tenha, mesmo que esteja te destruindo, só porque é conhecido. Mas se você transforma esse medo em ira, em reverência diante da possibilidade do que o céu tem preparado para você, então esse mesmo sentimento de estar diante de algo maior do que você se torna combustível para o movimento, não âncora que te detém. O Talmud conta que quando o povo de Israel chegou ao Mar Vermelho, perseguido pelo exército do faraó, houve um momento de paralisia total. O mar à frente, o exército atrás.
nenhuma saída visível. Segundo a tradição, e foi Nakshon quem deu o primeiro passo na água. Não esperou o mar se abrir. Entrou no mar. E foi quando a água chegou ao seu nariz, quando deu um passo além de onde a razão lhe dizia ser possível, que o mar começou a se abrir. Essa imagem é perfeita para o que estamos falando. A abertura não vem antes do passo, vem depois. A possibilidade não aparece até que você tenha a coragem de soltar o que está te retendo. O mar não se abre para quem espera na margem. O mar se abre para quem entra. O que você está esperando que se resolva para poder dar esse passo? Que sinal adicional precisa para saber que é hora de soltar? Porque se você está esperando uma certeza absoluta antes de se mover, está esperando algo que ninguém na história humana já teve antes de dar um passo de fé. A certeza não é a condição do passo. O passo é a condição da certeza. Os 3 pesos que tornam difícil soltar. Quero falar agora de algo que o roteiro da vida raramente inclui, mas que a sabedoria judaica conhece perfeitamente. Quero falar dos 3 pesos que toda pessoa carrega quando está dentro de um relacionamento que o céu está tentando afastar. Porque entender esses 3 pesos é entender por que soltar é tão difícil, porque o sinal mais claro do mundo às vezes não basta. Porque há pessoas que sabem com total certeza que algo não é correto para elas, e mesmo assim ficam ali, imóveis, como se os pés tivessem criado raízes no chão errado. O primeiro peso é o visível. É o problema que todos podem ver, inclusive você mesmo, se permitir olhar. O relacionamento que esgota, o vínculo que produz mais angústia do que paz. O padrão que se repite semana após semana, sem importar quanto você tente diferente. Esse peso dói no presente. Você o sente no corpo, no estômago contraído, nas noites sem sono, naquela tensão permanente nos ombros que você já naturalizou. É o peso que as pessoas que te amam podem ver no seu rosto, de mesmo que não digam nada. Mesmo que escolham não falar para não te machucar, mesmo que esperem que você veja sozinho. O segundo peso é mais antigo. É o peso ancestral, o que vem de antes de aquele relacionamento existir. Vem da forma como você viu as pessoas que te criaram se relacionarem. Vem da primeira vez em que você confundiu amor com controle, ou com medo, ou com a necessidade de conquistar a aprovação de alguém que nunca te dava sem condições. Vem das histórias que sua família repete sem perceber. O avô que aguentou tudo em silêncio. A avó que sacrificou seu próprio sonho para manter a paz. O pai que nunca soube pedir perdão. A mãe que amou tão intensamente que sufocou. Essas histórias vivem em você. Você as repete sem saber que as repete. E muitas vezes, a pessoa da qual o céu tenta te afastar não é só uma pessoa. É o representante vivo de um padrão que sua família há gerações tenta resolver sem as ferramentas certas para fazê-lo. A tradição judaica tem um conceito profundo para isso. Chama-se Dorot, gerações, e a responsabilidade que cada geração tem não só de receber a sabedoria de seus ancestrais, mas também de romper os padrões que os ancestrais não conseguiram romper sozinhos. O Deuteronômio fala de ensinar aos filhos e aos filhos dos filhos não apenas os ensinamentos corretos, mas também as lições aprendidas dos erros. Porque a história que não se entende se repite, a ferida que não se vê se herda, e a sabedoria que não se transmite se perde junto com a geração que a descobriu a tão alto custo. De que padrão ancestral você é parte? Que história familiar está repetindo no seu relacionamento atual ou naquele que acabou de soltar?
Não te peço que respondas agora. Te peço que deixes essa pergunta aberta, que a coloque naquele caderno de que vamos falar, que a deixe repousar no seu interior durante os próximos dias. Porque quando a resposta chegar, e ela virá se você a fizer com honestidade, será uma das compreensões mais libertadoras da sua vida. O terceiro peso é o mais secreto, o mais difícil de reconhecer e o mais poderoso dos três. É o peso oculto. É o desejo frustrado que aquele relacionamento prometia satisfazer e que nunca terminou de cumprir. É a máscara que você usa dentro desse relacionamento, a versão de si mesmo que apresenta, porque a versão real, a que mais te importa, a que mais te assusta mostrar, ainda não se sente suficientemente segura para aparecer. É o segredo que você nem mesmo disse a si mesmo completamente. Talvez o que você buscasse naquela pessoa fosse o que não recebeu de um dos seus pais e que desde então persegue em cada relacionamento disfarçado de amor. Talvez o que mais te prende a alguém que não te faz bem seja o medo de que, se você for embora, esse vazio que aquela pessoa preenchia, mesmo que preenchesse mal, mesmo que parcialmente, vai ficar a descoberto e você vai ter que olhá-lo de frente. O rabino Simcha Zissel Ziv, um dos maiores pedagogos do movimento Mussar, ensinava que o ser humano tem uma capacidade extraordinária para se machucar de formas que parecem completamente razoáveis por dentro. Que o engano mais difícil de romper não é o que os outros nos fazem, mas o que fazemos a nós mesmos. E que a única maneira de sair desse engano não é com mais força de vontade, mas com mais honestidade, com essa honestidade radical e compassiva, ao mesmo tempo que o Cheshbon Hanefesh ensina a praticar. E qual é o seu peso oculto? Que promessa não cumprida mantém no lugar um relacionamento que já deveria ter ido embora? Que versão sua está escondida dentro desse relacionamento, esperando o momento em que seja suficientemente seguro para sair? A breira, a purificação que dói e que liberta. Quero compartilhar agora algo que poucas pessoas consideram quando estão atravessando a dor de soltar um relacionamento que não é para elas. Quero falar do conceito judaico de breira, que pode ser traduzido como clarificação ou purificação. Na tradição mística, breira se refere ao processo pelo qual o que estava misturado se separa, o que estava confundido se clarifica, como quando o azeite se separa da água. Não porque a água seja ruim ou o azeite seja ruim, mas porque cada coisa tem o seu lugar natural. E só quando estão separados, ambos podem cumprir plenamente a sua função. Quando o céu afasta alguém da sua vida, está fazendo breira, está clarificando e está separando o que estava misturado para que cada coisa possa estar onde lhe corresponde. E isso dói. A separação dói. Mas a dor da breira não é a dor de uma destruição. É a dor de uma purificação. É a dor que precede a clareza. Quantas vezes vimos isso na vida real? Pessoas que depois de atravessar a dor, de soltar um relacionamento que não era para elas, dizem exatamente a mesma coisa. Não entendia por que precisava passar por aquilo. Foi o mais difícil que vivi. Mas agora que tenho perspectiva, não mudaria nada, porque sem isso não seria quem sou. Isso não é uma frase motivacional vazia. É a experiência real da breira, a clarificação que vem depois da separação dolorosa. E a sabedoria judaica diz que esse processo, embora o iniciemos com medo e o atravessemos com lágrimas, sempre, quando se completa, revela algo que antes estava oculto. Uma versão de você mesmo
que você não conseguia ver, porque o relacionamento que te ocupava bloqueava a visão. Quero que você faça algo agora mesmo. Quero que pense na melhor versão de si mesmo. Não em quem você é quando está no melhor momento daquele relacionamento, mas em quem você é quando está completamente no seu eixo, completamente sendo você, completamente alinhado com os seus valores e o seu propósito. Quanto essa pessoa se parece com quem você é dentro daquele relacionamento. A distância entre essas duas imagens é mais um sinal. O deserto que constrói e a shlemut que liberta. A tradição judaica usa uma imagem recorrente para descrever esse processo, a imagem do deserto. Na narrativa do Êxodo, o caminho da escravidão para a liberdade não vai diretamente do Egito para a terra prometida. Passa pelo deserto. 40 anos de deserto para um povo que poderia ter percorrido aquela distância em semanas. Por quê? Os mestres têm respostas profundas para essa pergunta. Uma delas é que o deserto não é o caminho mais curto, mas é o caminho necessário. Que há algo que só o deserto pode ensinar. Que há uma pessoa que precisa ser antes de poder entrar no que está esperando. E essa pessoa só se forma na ausência, no silêncio, no espaço que fica quando o que te distraía já não está mais. O deserto que você atravessa quando solta alguém não é um castigo, é uma escola. É o espaço onde você aprende coisas sobre si mesmo que não conseguia aprender com aquela pessoa ao lado. De coisas sobre a sua força que só se revelam quando você não tem alguém em quem se apoiar. Coisas sobre as suas necessidades reais que só ficam visíveis quando você para de estar anestesiado pela intensidade daquele relacionamento. Coisas sobre as suas capacidades que só emergem quando não há uma voz externa te dizendo o que pode ou não pode fazer. O mestre racídico Menachem Mendel de Kotsk, conhecido pelo seu radicalismo espiritual e pela exigência de honestidade absoluta, Nana dizia: há pessoas que passam a vida inteira percorrendo o mundo buscando algo que só estava dentro delas mesmas. O deserto, a solidão que vem depois de soltar o que não era para você, não é o lugar onde você perde, é o lugar onde você encontra. E quando termina o deserto, quando você aprendeu o que aquele tempo queria te ensinar, quando você recuperou a shlemut, a integridade de ser completamente você mesmo, e então o céu começa a trazer em direção a você as pessoas e as circunstâncias que correspondem a quem você agora é. Não a quem você era antes daquele relacionamento. Não a quem você esperava ser, mas a quem você realmente é agora, depois de ter atravessado esse fogo e ter saído purificado. E essas pessoas, esses relacionamentos que chegam quando você está completo em si mesmo, são completamente diferentes do que você conheceu antes. Porque quando duas pessoas que são shalem, íntegras em si mesmas, ou se encontram, não se precisam de forma dependente. Elas se escolhem. E há uma diferença enorme entre um relacionamento fundado na necessidade e um relacionamento fundado na escolha. O primeiro surge do medo. O segundo surge da abundância. O primeiro busca no outro o que não tem. O segundo compartilha com o outro o que ambos já possuem. E o Eclesiastes diz algo que acompanhou gerações de pensadores. Para tudo, há uma estação e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Não diz que há um tempo para o amor e outro tempo em que o amor já não é possível. Diz que há um tempo para cada coisa, um tempo para plantar e um tempo para arrancar o plantado, um tempo para abraçar e um tempo para se afastar dos abraços, um tempo para buscar
e um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para jogar fora. O céu não te afasta de alguém para te deixar vazio. Te afasta de alguém porque há outra estação que está prestes a começar. Uma estação para a qual aquele relacionamento não te preparava, mas te impedia de entrar. Ferramentas concretas da tradição judaica. A sabedoria judaica não te ensina a tomar decisões impulsivas, baseadas numa emoção do momento. Muito pelo contrário. O sistema de discernimento coletivo que a tradição judaica desenvolveu durante séculos foi criado precisamente para que as decisões mais importantes da vida não dependessem de um único momento, de um único estado emocional, de uma única perspectiva. A primeira coisa que você deve fazer quando sente que o céu está afastando alguém da sua vida é parar o barulho. Os mestres racídicos praticavam algo chamado hitbodedut, solidão contemplativa, tempo deliberado de silêncio e conversa interior com o divino. O rabino Nachman de Breslov ensinava que cada pessoa deveria reservar ao menos 1 hora por dia, idealmente na natureza, para ficar em silêncio consigo mesma e com o Criador. Não para recitar fórmulas, não para cumprir rituais, mas para falar, para ouvir, para perguntar o que realmente precisa ser perguntado. Se você nunca fez algo assim, proponho um primeiro passo concreto que você pode dar ainda esta semana. Reserve 30 minutos. Vá a um lugar onde esteja sozinho. Pode ser um parque, pode ser o seu quarto com o celular desligado. Sente-se ou caminhe, e em vez de pedir ao céu que te diga o que fazer, comece simplesmente por expressar em voz alta ou em silêncio o que está sentindo. O medo, a confusão, o amor que sente e que torna difícil ver com clareza. A tensão entre o que quer e o que sente que é certo. Você não precisa ter as respostas, só precisa ser honesto. A tradição judaica ensina que o céu responde à honestidade muito mais facilmente do que as orações perfeitas. A segunda coisa é buscar conselho sábio, não conselho popular, não conselho de quem vai te dizer o que você quer ouvir. Conselho de alguém que tem experiência de vida, que conhece tanto o sofrimento dos relacionamentos difíceis, quanto a alegria dos relacionamentos que dão vida, e que tem a integridade para te dizer a verdade, mesmo que doa. Na tradição judaica, esse papel era cumprido pelo Meshpia, o guia espiritual, o sábio a quem você recorria não para que resolvesse os seus problemas, mas para que te ajudasse a ver com mais clareza. Pode ser um terapeuta, pode ser um líder espiritual, pode ser um mentor de vida. O que importa é que essa pessoa não esteja emocionalmente investida no resultado e que tenha a sabedoria de te acompanhar no processo, sem substituir a sua própria capacidade de discernir. E a terceira coisa é observar o padrão ao longo do tempo. Não uma semana, não um mês. Olhe os últimos 12 ou 18 meses desse relacionamento e se pergunte: qual foi a direção? As coisas estão melhorando, se deteriorando ou simplesmente andando em círculos? Porque na sabedoria judaica, o tempo é um mestre extraordinariamente honesto. Os relacionamentos que são genuínos tendem a se aprofundar com o tempo, a construir, a crescer. Os que não são tendem a repetir os mesmos ciclos, os mesmos problemas, as mesmas feridas com disfarces diferentes. O quarto ponto, e esse é o que talvez mais vai te custar, é falar. Falar com a pessoa com quem você está no relacionamento, com honestidade, com respeito, mas com clareza total, sem rodeios que só prolongam o sofrimento de ambos, sem suavizar tanto a mensagem que ela perde o seu conteúdo real.
Os mestres judaicos tinham um nome para a comunicação honesta que dói, mas que liberta. Chamavam de mussar, ou a capacidade de dizer o difícil com amor. O mussar não é crueldade, não é ataque. É a coragem de ser real com alguém, precisamente porque você se importa o suficiente para não continuar fingindo que está tudo bem quando não está. E quando você tiver essa conversa, preste muita atenção a como a outra pessoa reage. Uma pessoa cuja presença na sua vida tem um propósito genuíno, mesmo que essa conversa os leve a uma separação, conseguirá sustentá-la com dignidade, conseguirá ouvir, ou conseguirá responder com honestidade. Uma pessoa que não está na sua vida, para o seu bem, reagirá a essa honestidade com manipulação, com culpa, com ameaças, com a tentativa de te fazer sentir que você é o que tem o problema. Essa reação não é informação sobre você, é informação sobre eles. E também é um sinal do céu. O Cheshbon Hanefesh, a contabilidade da alma. Há algo mais que preciso te deixar antes de terminarmos esse caminho juntos. Quero falar do conceito de Cheshbon Hanefesh, que os mestres do movimento Mussar desenvolveram como uma das práticas espirituais mais poderosas da tradição judaica. Cheshbon Hanefesh significa literalmente contabilidade da alma. É o hábito deliberado de fazer um inventário honesto de quem você é, de que padrões repete, de que feridas ainda abertas atraem para si certo tipo de relacionamentos, de que versão de si mesmo você está apresentando ao mundo. O rabino Israel Salanter, do século XIX, e ensinava que a maioria dos problemas relacionais que as pessoas experimentam não são primariamente problemas com a outra pessoa. São problemas com elas mesmas, que se expressam através dos relacionamentos. Não porque a outra pessoa não tenha a sua própria responsabilidade, mas porque nós só podemos mudar o que está do nosso lado. E quando mudamos o que está do nosso lado, frequentemente os relacionamentos ao redor de nós também mudam. O que diz o padrão dos seus relacionamentos sobre você? Não sobre os outros, sobre você. Se você teve vários relacionamentos que terminaram de forma similar, se há um tipo de pessoa para quem você se sente repetidamente atraído, mesmo que sempre resulte em dor, se há certos conflitos que aparecem de forma consistente em diferentes relacionamentos, isso é informação valiosíssima sobre algo em você que está buscando resolução. E a sabedoria judaica diz que enquanto essa resolução não for encontrada dentro de você mesmo, você continuará buscando-a fora, ou nas pessoas erradas, das formas erradas, com os resultados errados. O Cheshbon Hanefesh não é autopunição, não é se carregar com culpa e vergonha pelos seus erros. É simplesmente o ato de ser testemunha honesta da sua própria história, sem o filtro das justificativas. É se perguntar: o que temo tanto que prefiro ficar num relacionamento que me prejudica a enfrentar esse medo? O que acredito de mim mesmo que me faz sentir que não mereço algo melhor? Que ferida antiga estou tentando curar na pessoa errada? Proponho um exercício concreto que você pode começar esta semana. É baseado na prática do Cheshbon Hanefesh e você pode fazê-lo em 10 minutos diários durante 7 dias. Pegue um caderno só para esse propósito. Toda noite antes de dormir, escreva 3 coisas. Primeiro, um momento do dia em que você agiu a partir do medo em vez da clareza no contexto daquele relacionamento ou daquela lembrança, não para se julgar, só para ver. Segundo, uma característica de si mesmo que aquele relacionamento dificultou expressar. Algo seu que você teve que guardar ou minimizar.
Terceiro, uma pergunta que você se faça sem necessidade de respondê-la naquele momento, só de sustentá-la. A sabedoria judaica ensina que as perguntas certas às vezes são mais transformadoras do que as respostas certas, porque as perguntas nos mantêm em movimento, enquanto as respostas às vezes nos dão a ilusão de que já chegamos. Depois de 7 dias. Leia o que escreveu e busque o padrão, o que se repete, o que emerge, o que você não sabia que sabia, até colocar em palavras. Isso é o céu falando com você, através da sua própria caneta. Os 40 dias de transformação. Quero te dar algo concreto para os próximos 40 dias. Não como obrigação, nem como sistema de regras, mas como convite. Uma prática enraizada na sabedoria do Mussar e na tradição do crescimento espiritual judaico, adaptada para a sua vida neste momento, onde quer que você esteja. Os primeiros 7 dias são de observação. Só isso. Não mude nada. Não decida nada. Só observe. Observe o seu estado interior na presença daquele relacionamento e na ausência dele. Observe quando você tem menos chá e quando a perde. Observe que partes de você emergem nos diferentes contextos da sua vida. Escreva brevemente cada noite. O que observei hoje sobre mim mesmo que não havia visto antes, sem julgamento, só registro honesto. Os segundos 7 dias são de perguntas. Pegue as observações da semana anterior e faça-lhes perguntas. Não busque respostas ainda. Busque perguntas mais profundas. Se você observou que perde a paz em certos momentos, pergunte: o que está embaixo dessa perda de paz? O que está tentando se proteger? O que está temendo? As perguntas que você gerar nessa semana serão as ferramentas com as quais trabalhará o resto do processo. Os terceiros 7 dias são de conversa. Fale com alguém sábio, com um mentor, um terapeuta, um guia espiritual, de alguém em quem você confie e que te conheça com profundidade. Leve as suas observações, leve as suas perguntas, ouça o que te dizem, não para obedecer cegamente, mas para adicionar perspectiva à sua. O Da'at se constrói na relação, não no isolamento. Os quartos 7 dias são de clareza. Com o que você observou, com as perguntas que aprofundou, com as perspectivas que escutou, sente-se em silêncio consigo mesmo e com o céu. Não para obter uma resposta definitiva e perfeita, mas para identificar o próximo passo. Só um, o que está mais claro, o que a sua menuchá aprova, o que quando você o imagina dado, produz no seu interior algo que se parece mais com paz do que com medo. Os quintos 7 dias são de ação. Dê esse passo, só aquele um. E depois de dá-lo, observe novamente o que mudou, o que emergiu, que nova clareza chegou, que antes estava bloqueada pela imobilidade. A Abodá, o trabalho espiritual, sempre avança assim. Um passo de cada vez, uma porta de cada vez, nem uma verdade de cada vez. E ao final desses 40 dias, escreva uma carta para si mesmo, para ser lida daqui a 1 ano. Descreva quem você é hoje, o que sabe hoje que não sabia há 40 dias, o que decidiu, o que soltou, o que encontrou no soltar. E ao pé da carta, escreva isso. O que o céu separou foi para o bem. O que ainda não vejo, confio que verei. Essa frase não é só um consolo, é uma postura. É uma decisão deliberada de viver orientado em direção à confiança em vez de ao medo. A sandália que ficou no oásis. Há uma história do Talmud que os mestres citam há séculos quando falam dos momentos em que o céu afasta alguém de nós de uma forma que no momento parece cruel, mas que com o tempo revela uma compaixão que vai muito além do que podíamos ver.
Conta-se que um homem estava viajando pelo deserto e que, ao final de um longo dia, chegou a um oásis onde havia uma palmeira, água fresca e sombra. Sentou-se para descansar, bebeu a água, repousou na sombra. E quando quis continuar o caminho, percebeu que suas sandálias tinham ficado presas na areia úmida perto da fonte. Por mais que puxasse, não saíam. Tentou com força, com paciência, com ângulos diferentes. Nada. As sandálias continuavam presas. Finalmente, o homem decidiu tirar as sandálias e continuar descalço. O passo seguinte, sobre a areia ardente do meio-dia, foi difícil. Seus pés, acostumados à proteção, e sentiram cada grão de areia, cada pedra, cada variação de temperatura. Caminhou assim durante horas, resmungando, com saudades das sandálias, perguntando-se se não haveria outra forma. Mas não havia. Ao cair da tarde, chegou a um lugar novo, uma cidade que não conhecia, com pessoas que falavam um idioma que ele entendia, com um mercado onde encontrou comida que havia semanas não provava, com uma casa onde alguém o recebeu e lhe ofereceu descanso. E naquela cidade, naquela casa, estava a pessoa com quem compartilharia os próximos 40 anos de sua vida. Se as sandálias não tivessem ficado no oásis, teria seguido o caminho que conhecia, teria chegado onde sempre ia, teria encontrado o que sempre encontrava. O céu, que sabia o que havia à frente, mesmo que ele não soubesse, o deteve no único lugar onde poderia ser detido. Não com uma aparição, não com uma mensagem escrita no céu, com sandálias presas na areia. Quais são as sandálias que o céu prendeu na sua vida? Que coisa que você sentiu como um obstáculo, como uma perda, como uma injustiça, poderia na realidade ter sido o mecanismo que te deteve no caminho errado para que você pudesse encontrar o certo? Não todas as perguntas da vida têm resposta imediata. Mas essa é uma que vale a pena sustentar. Porque quando a resposta chega, geralmente chega com uma clareza que reorganiza toda a história anterior. O que parecia perda se vê como proteção. O que parecia crueldade se vê como cuidado. O que parecia o fim de algo se vê como o início do que importava de verdade. A Simshak te espera do outro lado. Quero falar agora do que significa concretamente florescer depois de soltar. Não em termos abstratos, em termos concretos, cotidianos, verificáveis. Conheço a história de uma mulher. Vamos chamá-la de Lúcia, de Florianópolis. De Lúcia tinha 34 anos quando finalmente colocou em palavras o que carregava há anos sabendo, que o relacionamento em que estava a estava fazendo desaparecer. Peso visível, um relacionamento de 9 anos com um homem que a queria à sua maneira, mas que nunca havia de verdade. Peso ancestral, vinha de uma família onde a mulher se sacrificava sem reclamar, e sorria, mesmo que por dentro estivesse pagando um preço que ninguém reconhecia. O peso oculto, o segredo que nunca havia dito em voz alta, que o que mais temia não era ficar sozinha, mas descobrir que talvez não fosse tão capaz ou tão valiosa quanto acreditava. Se alguém que a conhecia de perto não a escolhia completamente. Lúcia passou 8 meses depois da separação no que ela mesma descreve como o deserto mais honesto da minha vida. Sem outro relacionamento, sem distrações massivas, com muito silêncio, muito desconforto, e muitas noites em que o céu lhe parecia completamente mudo. E no meio desse silêncio, algo começou a emergir. Ela recuperou afetos que havia abandonado. Retomou uma amizade que havia deixado enfraquecer. Começou a se conhecer de uma forma que o relacionamento anterior nunca lhe havia permitido.
porque dentro daquele relacionamento sempre havia estado respondendo, adaptando-se, medindo, calculando. No silêncio do deserto, pela primeira vez em anos, pôde simplesmente ser. E 2 anos depois da separação, Lúcia me disse algo que nunca esqueci. Já não procuro ninguém que me complete. Agora sei que sou completa. Se alguém chegar, chegará a uma pessoa que já está inteira. E isso muda tudo. Porque quando você está inteira, não aceita menos do que merece. Não porque seja exigente ou difícil, mas porque já sabe o que é estar bem consigo mesma. E qualquer relacionamento que te peça para abandonar isso, automaticamente já não encaixa. É para isso que aponta tudo o que conversamos hoje. Não a encontrar alguém, mas a ser alguém. Não a preencher um vazio, mas a descobrir que o vazio que você acreditava ter nunca foi tão profundo quanto o medo pintava. Chegar a um ponto onde você pode escolher com liberdade, não a partir da necessidade, mas da abundância, não a partir do medo do abandono, mas da confiança no que você é e no que o céu sabe sobre você. A tradição judaica tem uma imagem para isso que me parece perfeita. A imagem do cálice, que transborda. Em muitas tradições festivas judaicas, o vinho é servido até que o cálice transborde um pouco. E esse transbordamento não é um erro, é deliberado. Significa abundância. Significa que há mais do que suficiente. Significa que a bênção não cabe dentro dos limites do que foi preparado para recebê-la. Uma pessoa que chega a um relacionamento a partir desse lugar não chega com fome. Não chega com os olhos desesperados de quem ficou tempo demais sem comer. Chega com a generosidade de quem tem muito a dar, porque primeiro recebeu muito. O Talmud afirma que quando a transformação se completa, quando a breira fez seu trabalho e a shlemut foi recuperada, o que chega não é apenas paz. É simchá, alegria. Não a alegria superficial dos dias bons, mas a alegria profunda de quem sabe que está exatamente onde deve estar, sendo exatamente quem deve ser, ou com exatamente as pessoas que o céu preparou para caminhar ao seu lado. Essa sinchá é o que te espera do outro lado do que você está soltando. Isso é o que o céu vê quando afasta alguém da sua vida. Não vê a perda que você vê. Vê o espaço que se abre. Vê a pessoa que emergirá desse espaço. Vê o que virá depois. E sabe, com uma certeza que nenhum ser humano possui sozinho, que vale a pena. A sabedoria judaica tem uma frase do Tratado de Avot, que Ben Bagbag, um mestre de quem se sabe muito pouco, lhe deixou gravada para as gerações. Vira e vira, porque tudo está nela. Estava falando da Torá, da sabedoria ancestral. Dizia que se você a gira e a volta a girar, se a olha de todos os ângulos, se a estuda e a estuda de novo, sempre há algo novo a ver. O mesmo vale para a sua própria história. Vire e revire, não para ficar preso no passado, mas para extrair a última gota de sabedoria de cada experiência antes de seguir em frente. Porque tudo o que você viveu, incluindo o que mais doeu, e incluindo os anos que sente que perdeu, incluindo os relacionamentos que não terminaram como você queria, tudo isso tem algo mais a te dizer se você fizer a pergunta certa. A tradição judaica leva mais de 3.000 anos sobrevivendo a tudo o que o mundo pôde lançar contra ela. Não porque seus portadores fossem invulneráveis, mas porque aprenderam a transmitir o que aprendiam, a não perder a sabedoria, ganha no sofrimento, e a transformar cada experiência difícil num ensinamento que os filhos dos seus filhos pudessem usar para caminhar com mais clareza do que seus pais. Isso é o que está disponível para você também hoje.
não a promessa de que o caminho será fácil, não a garantia de que a dor desaparecerá amanhã, mas a certeza de que o céu que separou o mar para que um povo pudesse cruzar é o mesmo céu que está separando, na sua vida, o que precisa ser separado para que você possa avançar em direção ao que está preparado para você. O que o céu afasta, afasta porque sabe algo que você ainda não vê. Afasta com a precisão de quem conhece o final da história, quando você só pode ver o capítulo em que está. Afasta com a compaixão de quem entende que a perda de hoje é a condição do ganho de amanhã. E aí afasta com a confiança de que quando o momento chegar e a distância te der perspectiva, você vai entender. Naquele momento de compreensão que chegará, você terá aprendido o que Zusha de Anipoli sabia desde sempre, que tudo o que o céu faz, faz para o bem. Não para que você se sinta bem. Para o seu bem, o bem verdadeiro, profundo, duradouro, aquele que você mesmo ainda não conseguia imaginar de onde estava. Isso é o que o céu sabe. Isso é o que a sabedoria judaica há milênios ensina. E é isso que hoje, nesse espaço, entre essas palavras que caminhamos juntos, espero ter colocado de alguma forma nas suas mãos, no seu coração, naquela parte de você que já sabia, mas precisava ouvir para terminar de acreditar. Dê o primeiro passo. Entre na água como Nakshon antes de o mar se abrir. Escreva a primeira linha daquele caderno. Faça a primeira pergunta honesta. Ponha o primeiro pé no deserto que te levará para o outro lado. Tudo o que o céu faz, faz para o bem. Isso inclui o que te afastou. Isso inclui o que te doeu. Isso inclui o que você ainda não entende. Isso inclui você, exatamente como é, exatamente onde está, exatamente hoje.